Se hoje estamos certos de que não temos, por exemplo, a intenção de roubar, em uma vida de carência, tal desejo pode ser muito mais forte e sermos surpreendidos com atitudes das quais não suspeitamos nesta nossa vida atual. Bem-vindo! Hoje é o dia de cuspir pra cima e cair na testa. Vai acontecer isso várias vezes. Hello! Estamos no quarto... Tô comendo cabelo. Estamos no quarto capítulo do problema do ser, do destino e da dor. Eu acho que hoje eu tô conseguindo superar aqui na minha caracterização, né? E aí, o que será que isso tem a ver com o capítulo de hoje? A personalidade integral. A personalidade integral. Antes de falar disso daqui, a gente tem que falar do vídeo passado. Tá aqui a fotinha, ó. Que a gente sempre começa explicando o vídeo passado. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que essa pessoa tá aqui fazendo, esse é o quinto vídeo do estudo do problema do ser, do destino e da dor, baseado no livro original do Leon Denis e principalmente no livro reescrito por vários autores. Nós estamos no capítulo 4, porque o primeiro vídeo foi introdutório, então se você ficar muito perdido, vai lá no vídeo introdutório que eu explico tudo, como que funciona o estudo, para que serve, que é para você ressignificar o seu movimento através da fé raciocinada. E toda aula tem uma caracterização de acordo com o capítulo, para tornar esse estudo um pouco mais leve. E na aula passada, eu não estava caracterizada, né? Na verdade. Eu mostrei aqui um vídeo de um... Gente, eu vou ficar comendo cabelo o vídeo inteiro. Eu mostrei aqui um vídeo no inicinho, que era eu organizando esse espaço. E o tema do capítulo passado foi o problema do ser. Toda vez eu peço para vocês prestarem atenção na caracterização e comentar embaixo, aqui no vídeo. Minha coroa... Minha coroa caiu, cara. Comentar aqui embaixo o que vocês acham que tem relação da caracterização com o capítulo do vídeo, para vocês começarem a sentir, mesmo que de uma forma lúdica, essas conexões no mundo, que está tudo conectado, e aqui eu busco sempre uma conexão lúdica. E eu trouxe esse questionamento no último vídeo. O que é problema? Se o capítulo foi problema do ser, eu apresentei aqui que eu estava arrumando o espaço. Para algumas pessoas isso pode ser, cara, todo sábado eu gravo os vídeos ao sábado de manhã, edito e coloco no ar no domingo de manhã. Todo sábado fazer isso, acordar cedo, tira a mesa, põe mesa, tira a câmera, arruma caracterização. Isso é um problema. O que é um problema para você? Porque se a gente está aqui trazendo novas ideias para um melhor cuidado com a saúde, a gente vai ressignificar esse movimento humano, o meu movimento para com a vida, o meu movimento de fazer exercício físico, o meu movimento para aliviar a dor, eu tenho que ressignificar também o que é um problema. Trouxe a citação também do Murilo Gun, que problema é tudo aquilo que demanda solução, certo? Então, se eu quero aprofundar em um estudo, eu vou ter alguns problemas no meio do caminho e vou buscar solucionar. Ponto. E tem muitas coisas na nossa vida que a solução ou é mudar o caminho, a solução é esperar, a solução é ser questionado por várias pessoas que não concordam com o seu trabalho. Por que, Tamir? Você está fazendo esse trem aí caracterizado, você está falando de coisa importante, espiritual, séria, e você tá aí fazendo palhaçada? Aí vai de cada um, né? Então, essa foi a relação do vídeo que eu coloquei aqui no início, do problema do ser, da aula passada. E na aula de hoje, especificamente, eu vou começar a explicação sobre a minha caracterização, porque não vai dar para gravar assim, gente.
Eu comecei a gravar mais tarde hoje, porque eu esqueci de arrumar a história da memória aí do celular para gravar. E aí eu já vou começar a explicar a questão da minha caracterização, que o capítulo de hoje é a personalidade integral. O que isso aqui tem a ver com a personalidade integral? No livro do Leon Denis, o mais antigo, o primeiro, ele aprofunda muito nas nossas personalidades que estão no nosso subconsciente e que são várias. De tempo em tempo a gente vai dando sinaizinhos de várias personalidades que nós temos. E como se fossem camadas que a gente vai tirando do nosso corpo, da nossa vida. A gente tem como tirar uma personalidade? Não, isso é uma comparação. Mas você vai afunilando, você vai trazendo isso à tona, né? Primeiro você tem que saber que elas existem, é um bom ponto, um bom passo. E quando a gente fala em integral, é aquilo que não foi refinado, aquilo que tá com tudo o que desde o início aquilo foi gerado. Então, um leite integral. Quando o leite foi gerado e não tirou nada dele, é o leite integral. Tanto que eles falam que é um leite mais gordo. Uma farinha integral não foi refinada. Então, a personalidade integral, o que a gente vê na nossa vida atual, ela é uma refinação da nossa personalidade. É só um pedacinho. Só que por baixo do nosso inconsciente existem várias camadas de rainhas, né? Rainha bem fajuta essa, olha só. De pessoas de cabelos prateados, de gravata, e cada vida que nós passamos, não sei se eu vou conseguir tirar isso aqui antes de tirar o cabelo. A gente tem uma personalidade e isso ele vem trazendo por quê? Ele traz aqui os exemplos das pessoas que têm 10-0 aqui pro negócio. Comportamentos bipolares. Eu gostei desse cabelo que joga. Leon Denis traz nesse capítulo os comportamentos bipolares, as alterações de humor e de onde que elas vêm. De onde vêm essas personalidades que se alteram? É só um desequilíbrio cérebro, mecânico? Mas e as características? Vêm da onde? Por que umas pessoas apresentam umas, outras apresentam outras, né? E aí a gente vai se despindo das nossas inúmeras personalidades. Nesses comportamentos bipolares ou fenômenos paranormais, já existem vários estudos, desde antes da época de Leon Denis, que ele traz nas referências. Ufa, olha o cabelo lambido por conta do negócio. Existem vários estudos sobre fenômenos paranormais e essa bipolaridade, que muitos deles, os estudiosos, os pesquisadores, começam a questionar se tem realmente como ser uma alteração apenas cerebral. Porque os indícios de vidas passadas, eles são muito fortes. Quais indícios são esses? Por exemplo, quando vem uma personalidade de uma pessoa, então eu, Tamires, passo por uma alteração de personalidade e eu trago características de uma personalidade que já existiu na minha família. E eu não tive contato com essa pessoa da família, eu nunca tinha ficado sabendo sobre isso. E quando essa história vem à tona, outras pessoas comprovam que esses dados são verdadeiros e eu não teria como saber desses dados. Isso pode ser apenas uma capacidade minha
de acessar o meu subconsciente para acessar essas informações. Ou pode ser mediúnico, que é quando eu tenho o auxílio de outros espíritos para que eu acesse essas informações. Gente, hoje tá um vento aqui. Graças a Deus, porque hoje tá quente pra caramba desde cedo. Quando é mediúnico, o próprio espírito pode me passar essas informações. Quando não é, a minha alma tem capacidade de acessar esse subconsciente. Ou nessas alterações bipolares, que a pessoa consegue fazer sozinha, ou em terapias psicológicas de regressão de memória. Isso já vem sendo estudado há um tempo, e nessas regressões de memória, a pessoa tem como acessar essas informações dessa personalidade integral. E os questionamentos que Leon Denis traz aqui é para a gente trazer uma fé raciocinada de onde vem essa personalidade integral. E o que, Tamires, isso tem a ver com fazer atividade física? O que isso tem a ver com dor? Porque essas características da nossa personalidade, que vem à tona de tempo em tempo, elas podem nos trazer questionamentos do que é importante para a gente no dia a dia. No final das contas, gente, a gente sempre vai cair no mesmo funil, que é de você definir o que é importante para você viver. Nossa, agora que eu vi que minha blusa está amassada. Por quê? Quando eu passo por situações como essa, de dupla personalidade, ou do dia a dia, que eu não sei se eu quero ser boazinha, ou se eu quero ser má, se eu quero ser rígida, ou se eu quero ser flexível, vai cair em perguntas de para que eu tenho que pensar nisso? Para que eu tenho que resolver este problema? Porque aí a gente começa a esbarrar em problemas do dia a dia, como eu disse no início, que tem problemas que a gente tem que esperar. E aí eu vou esperar por quê? Vou esperar para quê? Se eu nunca parei para pensar de onde que eu venho, para onde que eu posso ir, já que isso não tem comprovação científica, vai ter que ser baseado em hipóteses filosóficas e religiosas ou espirituais. Para quê? Porque aí eu tenho por que superar uma dor, por que superar um desafio. E quando a gente vai vendo sinais dessa personalidade integral, que tem mais personalidades aqui dentro da gente, a gente vai vendo as conexões entre elas, mas elas brigam, viu? Elas estão em constante briga aí para ver quem que é mais forte, quem que tá mais certo. E quanto mais a gente se conhece e vê a existência dessas personalidades dentro de nós, a gente vai trazendo à tona personalidades que já não tem tanta necessidade agora. Lá atrás teve. Na época das cavernas, demonstrar raiva era muito útil, muito importante para garantir a nossa sobrevivência. Hoje já não é tanto mais. E esse é um paralelo que os estudos de comportamento fazem, da psicologia, da nova medicina germânica, que nós estamos nessa fase de mundo saindo do que eles chamam, do que os estudos de comportamento chamam de camuflagem. Para que um animal se camufla na natureza? Para sobreviver. Ou é para garantir alimento, ele se mistura ali de outros animais para garantir alimento, ou é para não ser comido, para não virar um alimento, então ele fica igual à natureza para parecer uma folha, para parecer um galho, para parecer o fundo do mar, para outros animais não comerem. E assim a gente vai se camuflando, colocando ali várias personalidades, se camuflando de quem às vezes eu não sou, ou não preciso mais, para garantir a minha sobrevivência. Só que na fase de mundo que a gente está agora, por exemplo, por que está tendo tanta polaridades políticas? Não é que não tinha antes, não, mas hoje parece que o negócio está assim, uau! Porque eu posso ser quem eu realmente sou,
ou eu posso ser coisas que estavam dentro de mim, de outras personalidades. E agora eu posso colocar para fora, porque se antes eu colocasse para fora, a chance de eu morrer era muito maior, a chance de eu ser expulso da família era muito maior. Só que agora que as pessoas estão realmente mostrando a opinião delas, que antes era polida por religião, por bons costumes, por família, agora que elas estão colocando para fora, tem muita gente percebendo assim, ah, nem é tão legal, né, ser assim, agressivo. Não é tão útil mais. Ah, nem é tão necessário trabalhar tanto como eu trabalhava antes. Porque essa questão de estabilidade, não tem mesmo. A natureza muda, né? Vem uma pandemia, muda tudo. E o que é importante que eu tenho que separar tempo no meu dia a dia? Eu só consigo parar para pensar nisso quando eu trago essas questões à tona. De todas, não só de hoje, né? Mas de todas as aulas que eu tô trazendo aqui. E isso tem relação com a nossa personalidade integral. Para a gente entender um pouquinho as referências que eu vou trazer aqui, hoje tem muitas referências legais, vou ficar um tempo no livro mesmo, trazendo alguns pontos. Para a gente entender as referências das terapias de vidas passadas ou terapias do que é paranormal, eu vou trazer uma ajuda aqui da Anete Guimarães, que trouxe num seminário dela de mediunidade. E se eu falar alguma coisa errada e você souber, comenta aqui, por favor, que depois eu trago a correção. Mas vou trazer até onde eu entendi. Porque por mais que a gente estude mediunidade, a própria Anete fala, olha, eu tô trazendo esse tema de novo porque as pessoas fazem as mesmas perguntas e parece que ninguém entendeu. Então, Anete, me desculpa aí se eu falar coisa errada, mas para as pessoas entenderem o que é anímico do que é mediúnico. Então, o que é paranormal? Para você entender as psicologias que estudam fenômenos paranormais. O que é um fenômeno? É tudo aquilo que os seus sentidos têm capacidade de perceber. Fenômeno da chuva, do sol, do vento e outros fenômenos. O que é um fenômeno normal? Aquilo que a ciência já comprovou que é possível de acontecer. No deserto, a chuva é um fenômeno paranormal? Não é. É um fenômeno normal. É possível chover, mas é um fenômeno raro. Mas se chover, você vai achar que o mundo está acabando? Não vai achar que o mundo está acabando. Agora, se dentro de todas as previsões astrológicas, astronômicas e do universo, que não tem previsão de ter um eclipse solar hoje, e aí o Sol começa a ser tampado. Opa! Dentro de tudo que a ciência já sabe, não é possível isso acontecer. Podemos cogitar a possibilidade de um fenômeno paranormal. Uma pessoa levitar. Nós estamos num planeta que tem uma das leis chamada gravidade. É um fenômeno normal ou paranormal? É um fenômeno paranormal. Porque com a gravidade eu, teoricamente, tinha que ficar no chão. Se eu pular de algum lugar, eu vou cair. E se uma pessoa começa a levitar? É um fenômeno paranormal. Então, tem alguns fenômenos paranormais que acontecem e que a psicologia estuda, que é a parapsicologia, como a levitação. Na história, pessoas fizeram isso e começaram a ser estudadas. E muitas pessoas que apresentaram fenômenos paranormais lá atrás foram considerados como bruxos e foram para a fogueira. Por que será que se parou de estudar espiritualidade, né? Porque senão eu poderia ir para a fogueira. Galileu, só de falar que não era o Sol que girava em torno da Terra, já ia perder a cabeça. Então, não, é o Sol que gira em torno da Terra, tá tudo bem. Melhor não contradizer, né? E hoje a gente está podendo sair desse processo de camuflagem e realmente trazer as verdades à tona ou aquilo que a gente acredita que seja e vamos estudar, né? Agora a gente pode trazer à tona o que a gente acredita que seja e vamos estudar. Vamos colocar a ciência aí para pesquisar. Então isso são fenômenos normais e paranormais e fenômenos anímicos e mediúnicos. Os fenômenos anímicos,
eles são fenômenos normais. Ânima, alma, psi, são fenômenos que cada vez mais a ciência está comprovando. A ciência não tem como colocar a alma numa caixinha, mas existe esse ser pensante e que produz certos fenômenos. E existe tudo que é paranormal, que vai fazer uma conexão com o espiritual, que é estudado pelos fenômenos paranormais da mediunidade. Então aqui no livro novo, Você sabe que eu não sei aonde que aparece o autor que escreveu... Ah, tá aqui. O autor que escreveu esse capítulo, que reescreveu, foi Luiz Sérgio Marota. Marota. Ele trouxe várias referências de estudiosos de fenômenos paranormais que eu vou trazer para vocês. Que é importante a gente saber disso. Quando eu comecei a divulgar esses vídeos, muitas pessoas não sabiam que eram partículas subatômicas. Então, é importante vocês saberem que existem pessoas estudando mediunidade, estudando reencarnação, para vocês entenderem que já tem muita gente aprofundando nesse assunto e que não está especificamente na religião, está com protocolos da ciência. Tem muita coisa começando a ser questionada e melhor vista, ainda não comprovada como a ciência tem seus moldes, mas melhor considerando como uma possibilidade de acontecer. Como realmente acontece, causa e efeito, isso é muito difícil, mas as associações sim. Então, aqui ele trouxe essas referências e trouxe referências todas do exterior, porque ele falou assim, do Brasil é mais fácil de achar. Então, uma das referências dos fenômenos paranormais é do Ian Stevenson, que é um grande pesquisador da Universidade da Virgínia e foi responsável por pesquisas sobre memórias pré-reencarnatórias das crianças. E essas pesquisas, gente, é para não ficar naquela dúvida que é coisa da criança, é coisa da mente da criança. Então, tem protocolos metodológicos para excluir essas possibilidades. Jim Tucker, Tucker, que foi o sucessor do Ian Stevenson, que ele traz até uma fala sobre isso, que ele fala assim, quando os relatos das crianças são muito generalizados, é claro que isso deve ser levado em conta. Mas nos casos em que há relatos incrivelmente específicos, coincidência parece ser uma explicação absurda. Nossa, mas disso eu fico também com relação à doença e comportamento, que a nova medicina germânica já traz excelentemente bem. E é muito semelhante à mensagem lá de Emmanuel, que eu já trouxe aqui para você. Se você perdeu, volta lá no vídeo introdutório sobre o abscesso mental. E aí algumas pessoas vêm falar, mas o caso de Hammer, por exemplo, que teve um câncer de próstata depois de perder o filho. Ah, é coincidência. Isso daí já fica difícil hoje de aceitar, porque a próstata é responsável pela geração. Então, todas as nossas doenças, de acordo com Hammer, estão relacionadas com a função do órgão. Você tem dificuldades de manter a vida, pode ter problemas de pulmão. Você tem problemas de separar o que é bom do ruim e colocar o ruim para fora da sua vida. Nossa, olha o meu tríceps balançando. Meu Deus, preciso malhar. Colocar o que é ruim para fora, você vai ter problemas de intestino, porque o intestino faz essa função de filtrar o que é bom e colocar o que é ruim para fora. Eu tenho problemas de querer carregar o mundo nas minhas costas, de sustentação. Problemas na lombar, tanto que eu tenho uma vértebra fora do lugar, menor do que a outra, falta pedaço dela. Problemas de sustentação. Muita coincidência, né, gente? Mas muita coincidência. Aí aqui eles trazem isso também. Aí coincidência parece ser uma explicação absurda. E por isso os estudos vêm para trazer essas respostas agora. Vendaval. A possibilidade de fraude, claro, deve ser considerada. E acho que qualquer um que leia os relatos dos casos de Ian vai concordar que ele não cometeu um fraude. Ele documentou tudo muito cuidadosamente. E olha, gente,
A maioria das pessoas que eu conheci que realmente aprofundaram nos estudos de como foi o processo de codificação da doutrina dos espíritos, esquece religião, para quem tem preconceito com religião, esquece rituais, dogmas, a doutrina dos espíritos, que os espíritos através da psicografia trouxe. Allan Kardec era um filósofo muito bem conceituado como Hippolyte Léon Denis Rivail, que questionou muito disso, de como se era realmente verdade o que estava acontecendo. A maioria das pessoas que eu conheço que realmente aprofundaram nos estudos, fica difícil o questionamento, porque foi tudo muito bem organizado. Seria muita coincidência vir mensagens de vários locais do planeta respondendo a mesma coisa, mesmo conteúdo para uma pergunta. Que Allan Kardec fazia a pergunta, mandava para os médiuns de vários locais do planeta e vinham respostas semelhantes, né? E toda ideia nova que vier no planeta, para não ter esse problema da personalidade da pessoa se equivocar, ela vai vir em vários lugares do mundo para ter essa prova mesmo de que é um conceito verdadeiro. Então esses foram os estudos aí do Ian Stevenson e do Jim Tucker. Só citando aqui os livros, né? O Ian Stevenson, ele teve um trabalho tão sério a ponto de um grande cético, que aí vocês conhecem esse cara aqui, que foi o falecido astrofísico Carl Sagan, que tem aquele documentário lá, Cosmos, aquele filme e tudo mais, que chegou a dizer que o trabalho de Stevenson merecia ser visto por pessoas sérias. Ó que legal. E o Jim Tucker tem 2 livros, que é Vida Antes da Vida e Retorno à Vida. Mas esses nomes estão em inglês, tá? Porque aqui está traduzido. O outro pesquisador é o Gary Schwartz. S-H-W-A-R-T-Z. Para quem quiser procurar a referência. Ele é PhD, professor da psicologia, psiquiatria, medicina, neurologia e cirurgia da Universidade do Arizona. Ele foi doutor em Harvard e publicou mais de 450 artigos científicos, 5 deles no The Journal of Science, renomado jornal médico da atualidade. Os estudos dele é sobre a mediunidade. Então, ele traz estudos sobre as verdades da mediunidade e vários alunos questionaram coisas que ele trazia e ele pegou os questionamentos desses alunos para montar conteúdo de estudo dele mesmo. E aí ele sugere, para quem tem intimidade com o idioma inglês, que tem um vídeo com as respostas do Gary, com seus opositores na internet. O outro pesquisador é o Julie Beischel, B-E-I-S-H-E-L. É uma mulher. É cofundadora e diretora do Instituto de Pesquisa Windbridge, PhD em Farmacologia e Toxicologia da Universidade do Arizona. É membro da Associação de Parapsicologia, lembra do nome lá, Parapsicologia, Fenômenos Paranormais, Fenômenos Normais, e da Sociedade de Exploração Científica. A Julie, ela fez uma série de pesquisas sobre os efeitos terapêuticos da mediunidade, de como as psicografias envolvendo médiums ajudaram pessoas que tiveram falecimentos na família. Então, tem algumas frases aqui. O médium teve um efeito profundo em minha vida e no processo de perda de entes queridos. Isso me ajudou de uma forma que nunca havia imaginado. Outra, o médium me ajudou a controlar o sentimento de perda que me acompanha há mais de 20 anos. Aí tem algumas pessoas que questionam assim, mas isso são mentiras que são contadas para as pessoas ficarem bem. Aí que eu vejo que falta um pouco de aprofundamento nos estudos de Kardec com relação à psicografia. E depois, gente, a psicografia continuou, até hoje ela continua
Existem psicografias sérias, existem psicografias duvidosas, como tudo há nessa vida. Mas quando você sabe identificar uma psicografia séria, ela traz informações muito importantes, como eu trouxe no primeiro vídeo. Olha como que eu fico séria quando eu falo disso. As pessoas falam e eu não presto atenção. Hoje eu consegui prestar atenção enquanto eu falava. Eu trouxe isso no primeiro vídeo dos estudos, dos artigos científicos já publicados. Tem um deles que fala da glândula pineal, que foi trazida em informação psicografada por André Luiz, numa década de 40, 50, por aí, que não me lembro qual especificamente, em que hoje é comprovada a glândula pineal, e lá atrás não tinha como, e todo mundo falava que essa informação era meio louca. E muitas pessoas foram consideradas loucas aí na sociedade, depois foi comprovado que o que elas falavam era verdadeiro, né? E eu trouxe também a informação aqui do abscesso mental que Emmanuel traz, e que o Hammer fala de foco de Hammer que forma no cérebro, e que muitas pessoas passam por cirurgias de abscesso mental, de tumor no cérebro, e outras estavam para passar por cirurgias de tumor no cérebro, e depois o tumor, entre aspas, saiu. Que pode ser esse abscesso mental, esse foco de Hammer, que o cérebro acumula líquido, acumula sangue por conta de conflitos em outras partes do corpo. Mais detalhes, volta lá no vídeo introdutório para você dar uma olhadinha. Outra referência, outro pesquisador é o Dean Radin. É PhD em Psicologia da Universidade de Illinois, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Massachusetts, chefe do Instituto de Ciências Noéticas e membro voluntário do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Sonoma. Ele é autor e coautor de mais de 200 artigos técnicos e tem 3 livros, incluindo um premiado chamado Universo Consciente. Essa frase dele está anotada aqui para eu falar no final, que é uma frase maravilhosa. Eu vou deixar vocês curiosos, para vocês ficarem até o final. Mas ele estuda os processos de telepatia, e que eu falei nos primeiros vídeos que o Murilo Gun supõe que a telepatia será a próxima revolução da comunicação após o Wi-Fi. Ela já acontece, a gente sabe que acontece, e tem muitos estudiosos aprofundando aí na telepatia. Água, já pegou sua água? Não? Tomar água, cuidar da saúde. Mesma pausa que a gente tem que fazer no dia a dia quando vai fazer exercício. Eita, a água tá gelada. Então, sobre telepatia, a frase legal vai ficar pro final. Próximo pesquisador é o Victor Zammit. Ele, na verdade, ele não é um pesquisador. É um pesquisador por ele mesmo, né? Não é um cientista diferente. Ele é um advogado australiano aposentado, e ele pesquisa as evidências das comunicações com os espíritos há mais de 20 anos. Ele elaborou uma lista de fatores em seus estudos sobre as razões de um indivíduo ser cético e de mente fechada. Olha que bacana! Lembra que eu falei lá no início que esse é o vídeo de você cuspir pra cima e cair na testa? Daquelas coisas que a gente fala que não vai fazer e acaba fazendo? Uma das razões que ele coloca aqui é a racionalização por dissonância cognitiva. O que é isso? Isso é quando o materialista se depara com uma evidência altamente persuasiva em relação ao que é paranormal ou a vida após a morte, e ele negará por qualquer preço. Essa é uma expressão utilizada por psicólogos. Dissonância cognitiva. Você é um materialista e uma pessoa vem com uma afirmação muito forte que é difícil de refutar, fala nos estudos, nas pesquisas, né? E você nega, porque você não dá conta de lidar com essa informação. Nessa época de política, de pandemia, de Covid, tem muita gente negando muita coisa, né? Toda vez que você se deparar com alguém que está negando uma situação, não precisa brigar, não precisa ficar discutindo, você não vai mudar a opinião da pessoa, você só vai se desgastar. A negação dela é porque ela não dá conta de lidar com essa informação. Tá tudo bem, pode seguir sua vida, vamos diminuir as nossas lutas. A luta pelo Covid-19, já falei disso aqui também, né? A luta da política, nós estamos numa
numa guerra. Não estamos mais, não precisa, tá, gente? O outro é a catexia. Esse é outro termo de psicologia que se traduz com a noção de que algumas pessoas podem ter uma conexão mais poderosa com uma ideia ou algo. Aí, essas pessoas que têm uma conexão mais poderosa com uma ideia ou algo, elas acham que as outras pessoas que não têm essa conexão devem ser catequizadas por um ceticismo dogmático. É obrigado a fazer catequese. Você catequizar os índios. Isso é um problema que ele coloca aqui, porque já que a conexão é inconsciente, eles atacarão a fonte da ansiedade, a pessoa que mostra a evidência paranormal. Portanto, não se pode usar lógica, ciência ou evidências repetidas e objetivas para tentar reverter a catexia desses céticos. Não adianta você querer convencer uma pessoa que quer catequizar os outros. O outro é o que já é muito comprovado sobre o programa neurolinguístico e que fala de como o nosso corpo reage a coisas que a gente tem dificuldade. Coisas que a gente vai superar, coisas que são novas. Então fala que a mente do cérebro, ela deleta, a mente do cético, ela deleta a informação que vai quebrar algumas afirmações muito veementes dele. Isso porque nova informação provoca uma grande ansiedade. Assim como na ressonância cognitiva, o cético experimenta a ansiedade, a conturbação de sua zona de conforto. Então essa informação ele vai ver nesse vídeo, se você for um cético você vai ver, aí você vai esquecer. Outras pessoas vão te falar, você vai esquecer, porque o seu cérebro não dá conta de lidar com isso. Deleta a informação. Ah, gente, isso tem relação com o que você lembra ou não lembra do seu passado, tá? O que você não lembra, pode saber, começa a fazer aí terapia, faz análise, são informações difíceis para você lidar. E se você não lembra até agora, tá tudo bem, seu cérebro tá no sistema de sobrevivência, mas se você quer evoluir, quer crescer, é interessante ir em busca dessas informações. Num programa, aí tem o programa ambiental, que é quando o ambiente determina a percepção. O que isso quer dizer? Eu, Tamires, tenho facilidade para lidar com esses temas religiosos, porque eu trago isso desde a infância. Então, o meu ambiente facilita essa minha percepção, mas é importante a gente ter um olhar questionador para esse ambiente, porque senão eu não consigo superar as dificuldades dele, porque qualquer ambiente vai ter. Então, no ambiente que eu cresci, era religião já um pouco questionadora por conta de Kardec, mas não tão enfática na ciência como eu busco ser. Então, essa é a minha forma, são as minhas habilidades para me erguer acima dos condicionamentos e das programações do meu meio. Fazer um pouquinho diferente e não aceitar certas coisas como é espiritual e eu acredito e tá tudo bem. Não, eu busco mais comprovações. A explicação cerebral para o ceticismo dogmático. Aqui fala que essa é uma explicação para a insistência dos céticos sistemáticos. É um argumento biológico para o ceticismo dogmático. Quando você tem um sistema de crença rígido, os neurônios do cérebro se excitam em uma determinada rede específica. Portanto, a informação entra no cérebro e contradiz o sistema rígido de crença. Os caminhos neuronais se excitarão de maneira habitual e não decodificarão a nova informação. É como se fosse um filtro. Então, aqui é uma outra forma de comprovar esse ceticismo, diferente da outra que fala que apaga a informação. Aqui, a informação ela não é decodificada. Então, para você que não sabe, você está me vendo de uma forma. Se tem uma pessoa do seu lado, se você mostrar esse vídeo para outra pessoa, a pessoa não vai ver a mesma coisa, tá? Porque o cérebro dela vai decodificar de acordo com as referências que ele tem. Então, vai ver de uma forma diferente. Aí aqui, para os céticos, tem explicações já biológicas de que as áreas que acionarão serão áreas já acostumadas pelo seu cérebro e elas vão fazer um filtro de não decodificar a nova informação. Então é como se esse entendimento fosse mais difícil de ser raciocinado.
As pessoas vão te falar, se você é um cético, as pessoas vão te falar as coisas e você vai ficar assim, não entendi, não faz sentido, porque existe um filtro no seu cérebro dificultando a decodificação dessa informação. Entendeu? Se não entendeu, comenta aqui embaixo. Acho que eu fui clara. Acho. Depende da sua decodificação. E o último é motivação primária. Dinheiro, poder e status. Vamos ver se eu vou lembrar o nome do cara, que eu não anotei. Eu tava ali olhando antes de começar a gravar o vídeo. Tem um professor do Vale do Silício, da Singularity University, chama Amin Toufani. Uau, eu lembrei, minha memória está ficando boa. E eu assisti esse ano um evento online, já na pandemia, um evento de tecnologia com o pessoal da Experience Club. E ele foi o palestrante principal ali. E na palestra dele, que a propósito foi muito boa, estava em inglês, a tradução rápida, eu não conseguia pegar muitas coisas ali, mas eu deixei tudo salvado, o print aqui, um dia na vida eu vou ver. Se eu não tiver contato com ele, porque agora eu tô na busca de ter um contato com ele também, tem que melhorar meu inglês. Ele falou sobre essa questão de PIB, de grandes empresas, de tecnologia, de avanços tecnológicos. E olha a informação que veio num evento de tecnologia. Ele trouxe uma seguinte hipótese, que ele, de acordo com os estudos dele, percebe que existem vários países no mundo que não estão preparados para a cura do câncer. Porque vai ter uma queda do PIB. Porque tem muitas empresas em torno disso. E eu, pelo menos, já acompanho vários cientistas, vários pesquisadores que falam que os remédios não curam o câncer, mas existem formas de comportamento de se curar, de se trabalhar este câncer, que o remédio poderia, entre aspas, atrapalhar, ou o remédio deveria te ajudar durante um tempo e depois você aprender a caminhar sozinho nesse controle da sua química, porque o seu cérebro tem como controlar a sua química de acordo com os seus sistemas de sobrevivência. Só que o Brasil, por exemplo, é um desses países, ele citou, e aí embarga, impede um pouco que essa cura desse câncer apareça por motivos econômicos, que pode haver a queda do PIB. E a mesma coisa aqui com relação ao ceticismo, que não acaba em alguns pontos por conta de dinheiro, poder e status, que aí ele fala que existe uma minoria muito pequena de céticos que escolhe ser dogmático em função do progresso em suas carreiras ou em função de fazer dinheiro. E aí, já deu para entender, né? A última referência que o nosso autor traz aqui pra gente é do Raymond Moody. E trata-se, na verdade, não é um pesquisador, trata-se de um grupo de investigadores e médiums, 4 ao todo, que no início da década de 1990, por 5 anos, realizou um feito mediúnico considerado o mais bem testemunhado e registrado cientificamente por tanto tempo. Foram 2 anos de experimento de Scully. Foi registrado tanto por investigadores livres quanto por profissionais da parapsicologia, como foi o caso dos que escreveram e assinaram a autenticação do fenômeno, os representantes da exigente BSRPR, se você quiser pesquisar. E tem, inclusive, também um documentário legendado em português que se chama The Afterlife Investigations. Você pode procurar também, se você quiser saber mais. Então, tem inúmeras pesquisas sobre os fenômenos paranormais, inúmeras pessoas falando sobre mediunidade, sobre espírito, sobre animismo, sobre as nossas personalidades que estão no nosso subconsciente. Não precisa levar isso como uma verdade a fim de ferir a verdade do outro. Isso são questionamentos que nos fazem refletir sobre quem somos, o que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos.
para a gente entender melhor essas personalidades. E se você conhece alguém que tenha problemas com efeitos paranormais, que tenha alterações psicológicas, indica para ela esses vídeos, ou você assista, veja a possibilidade de pesquisar sobre a espiritualidade. Não precisa considerar uma verdade nua e crua. Vamos raciocinar, vamos pensar sobre isso, vamos contar com essa possibilidade para o nosso dia a dia, para entender essas alterações de humor, o que eu faço com elas, o que eu faço com esse medo, com esse suor frio, quando as pessoas falam de espiritualidade. Porque a gente sabe das influenciações que nós sofremos dos espíritos que ainda estão em dificuldade, e que toda vez que nós tivermos contato com essas informações, isso pode ser um pouco mais difícil para a gente, e a gente acaba não saindo da nossa zona de conforto. Vai ter que aprender a superar um pouquinho a dor, e a gente tem falado muito nesses vídeos sobre superar a dor, para superar algumas barreiras na vida, né? Para finalizar, vou trazer a frase do... Deixa eu lembrar aqui o nome do autor. Que fala sobre a telepatia. Dean Radin. Radin, talvez, em inglês. A escrita em português é Radin. Estamos envolvidos basicamente no estudo da consciência e suas capacidades. E para estudar a consciência você precisa saber tudo. E como eu não sei tudo, o que tento fazer é encontrar pessoas que saibam coisas que eu não sei e preencher espaços vazios. E em equipe tentamos entender o que estamos fazendo. Para não gritar e acordar os vizinhos. Uau! Cara, eu vou pegar essa frase pra mim. Precisa saber tudo. E como eu não sei tudo, eu tento encontrar pessoas que saibam coisas que eu não sei e preencher espaços vazios. Gente, como é confortador preencher espaço vazio. Você não sente carência no dia a dia? Você não tem vontade de estar com pessoas? O isolamento social não tem sido tão difícil pra gente nessa época de pandemia. As pessoas que sentem necessidade de se relacionar amorosamente, você sente vontade de dar um abraço para preencher esse espaço vazio. Quando eu estudo, encontro referências como essas, pessoas dedicadas, estudiosas, para mim preenche espaço vazio. Espaços vazios de questionamentos profundos que fazem diferença profunda no meu dia a dia. Porque aí essa profundidade atinge as minhas personalidades, que formam essa personalidade integral e que estão no meu subconsciente. É isso que eu tinha para trazer no estudo de hoje. Pessoal do livro O Problema do Ser do Destino da Dor, me perdoem se eu tô falando bobagem. Eu tô trazendo as melhores referências que eu tenho com relação à saúde e este livro, com relação ao movimento humano e questionamentos pra gente fazer melhor. Então, se você está vendo esse vídeo e questiona alguma coisa, por favor, comenta aqui embaixo. E se você achou interessante, clica no sininho, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você conheça pra gente levar mais aconchego, cobrir espaços vazios de tantas dores internas que nós temos, que quando a gente coloca luz, como se fosse a quimioterapia, quando a gente coloca luz, a gente expande a nossa forma de ver essa situação ou qualquer uma situação difícil na nossa vida. Te espero no próximo domingo e faça bom proveito de todo o conteúdo. Tchau, tchau!